O Banco Central decidiu mais uma vez manter a taxa Selic em 15% ao ano. E nesse vídeo aqui você vai entender como que essa taxa de juros tão alta vai impactar o seu bolso financeiro, né, dos brasileiros em geral, até mesmo das grandes empresas e também do pequeno empreendedor e principalmente como que vai afetar os seus investimentos, independente se você investe aqui no Brasil ou até mesmo no exterior, fechou? E a grande pergunta que fica é, será que o Brasil vai quebrar? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar tudo em detalhes para você. Então, bora pro vídeo. Salve família, quem tá falando aqui sou eu mesmo, Murilo Duarte, mais conhecido aí na internet como um todo, como favelado investidor. E nesse vídeo aqui, família, como eu já falei aqui no início, na introdução, na thumb, no título, em tudo, hoje você vai entender como que essa taxa Selic, mano, de 15% ao ano, meu Deus do céu, vai impactar o seu bolso financeiro, fechou? E principalmente, como que vai impactar a vida de todos os brasileiros, das grandes empresas, do pequeno empreendedor e até mesmo os seus investimentos, que sim, vai afetar e muito, até de um lado positivo e também de um lado negativo, né? Nem tudo é uma mil maravilhas. Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa entender, antes de eu falar aqui os principais tópicos, é o que é a taxa Selic. A taxa Selic, ela é considerada a taxa mãe aqui no Brasil, né? Ela é a taxa básica de juros. Então basicamente tudo que é referência aí como juros aqui no Brasil tem como referência a taxa Selic, onde que a taxa Selic ela muda, em tese, né, a cada 45 dias pelo Banco Central, né, pelo Copom ali, que é um órgão dentro do próprio Banco Central, né, onde ali tanto o próprio presidente do Banco Central e seus conselheiros, eles se reúnem, né, a cada 45 dias para definir a taxa Selic. E a taxa Selic, ela existe justamente para combater a inflação. Hoje nós estamos aí com um histórico, né, onde a inflação está em 5% ao ano, mas a Selic está em 15%. E isso, de um lado, é positivo para algumas pessoas, porém é muito negativo para o Brasil como um todo. E começando aqui pelo primeiro ponto a ser abordado aqui no vídeo, que é o quê? Como que isso vai impactar a vida dos brasileiros em geral? A primeira coisa que você precisa entender é quando a taxa Selic ela tá muito alta, ela vai ter um impacto direto no juros, no crédito como um todo. E isso faz com que os brasileiros tenham uma grande dificuldade em pegar um empréstimo, por exemplo, né? E até os que conseguem acabam pagando juros mais elevados, porque lembra, se a taxa Selic sobe, consequentemente os juros, principalmente de empréstimo, vai subir também. E outra grande dificuldade é que os brasileiros vão ter agora é em financiamento. Seja financiar uma moto, um carro ou até mesmo o próprio imóvel, porque os juros ficam mais caros, o banco ele começa a fazer uma análise muito mais criteriosa para aprovação de crédito para ver se você vai ter condições financeiras de pagar esse financiamento ou não, né? Porque o banco não é otário, o banco não quer sair com inadimplência, né, naquilo que ele está emprestando. E outro grande vilão nessa história toda também, ainda sobre a questão do crédito, é o quê? O cartão de crédito. Aqui no Brasil a gente tem um histórico, infelizmente, muito ruim de taxa de juros de crédito, que na minha opinião chega a ser abusivo. Tanto, ó, eu tô aqui no site do Banco Central, beleza? Em relação aqui, ó, pessoa física, cartão de crédito rotativo, total pré-fixado. Cara, vamos falar aqui de taxa de juros ao ano. Se a gente olhar aqui os principais bancos, vamos pegar aqui, ó, Banco BMG, cara, 261% de juros no ano. Ó, o Nubank, 304%, né, no financeiro aqui. Banco do Brasil, né, Banco do Brasil todo mundo tá falando aí também em relação à queda das ações. Cara, 316%. E se eu descer, a tendência é piorar, tá? Vamos ver aqui, ó, um dos últimos aqui. Crefisa. Quase 1000%, família, de juros no ano. Mano, isso aqui vai aumentar, tá? Porque a taxa de juros, ela manteve esses 15%, então a tendência é isso aqui se manter a aumentar. Diminuir, a gente sabe que não vai. Então, assim, tome muito cuidado em relação aos juros, que infelizmente está muito alto aqui no Brasil. E o efeito dominó disso, família, é o quê? Consumir menos, principalmente em relação a essas compras mais altas, como eu já falei aqui, do próprio financiamento. Temos ali a questão da inflação, que começa a ser controlada, só que tem um grande detalhe aqui para quem já tem dívida, que a tendência esses juros aí, pelo menos quem tem uma dívida às vezes atrelada a um CDI da vida, o que que acontece? Vai permanecer muito alto, porque a taxa Selic está em 15%. E antes de eu falar aqui como que isso vai impactar também na vida financeira, vamos dizer assim, das empresas aqui no Brasil, eu convido você a se inscrever aqui no canal, porque estamos com a meta de chegar em 1 milhão de inscritos, só que para isso eu preciso da sua ajuda.
obviamente, eu não só peço, né? Eu entrego muita coisa aqui também para o seu crescimento financeiro, porque toda semana tem vídeo novo para você. A sair da dívida, não se endividar com juros muito altos, investir de forma consciente e buscar a sua liberdade financeira, tá? Então, se inscreva aqui no canal que vai me ajudar muito. E agora falando aqui sobre como que a taxa Selic vai impactar também o funcionamento, a operação, o crescimento ou até mesmo, né, provocar aí quebra de algumas empresas. Nós temos que entender que quando uma empresa, né, então você que é empreendedor, você vai entender isso muito bem. E seu raciocínio para investidor, até falando de empresas na bolsa, tem que estar alinhado com isso aqui também, que é o quê? As empresas, quando elas tendem a crescer, o que que geralmente elas fazem, né? Elas têm alguns caminhos. O primeiro é, ela tem um lucro, então em vez de ela distribuir em forma de dividendos, ela reinveste nela mesma, ok? A segunda opção é ela emitir título de dívida. Então a gente está falando aqui das famosas debentures. Inclusive, você como investidor, você pode fazer esse tipo de investimento, né? Porque ele é um investimento de renda fixa, que basicamente quando você investe numa debenture, você está pegando seu dinheiro, emprestando para uma empresa e essa empresa te devolve com juros depois, né? O seu dinheiro mais os juros. E o único risco que você tem aqui é da empresa não te pagar de volta. E geralmente essas debentures não têm o FGC. É importante você como investidor se atentar a isso. Só que vamos falar aqui agora do outro lado da moeda, né? Como se você fosse a empresa. Como eu falei, um dos caminhos aqui é você pegar o seu lucro e reinvestir no seu próprio negócio para você expandir, para você crescer cada vez mais. A segunda opção é através de você emitir títulos de dívida, né? Que são essas debêntures que eu acabei de citar. Só o que acontece aqui? As debêntures, você concorda que você, quando você vai emitir um título de dívida, você está concorrendo a outros títulos de dívida, né? De investimento de renda fixa. Você está concorrendo contra um tesouro direto, você está concorrendo com um CDB, você está concorrendo com outros títulos de dívida, de debêntures de outras empresas. Então, o seu título ali tem que ser o mais atrativo para você captar esse recurso vindo do investidor. Só que, como que você vai deixar mais atrativo? Aumentando a taxa de juros. Porque todo mundo, pelo menos que é investidor, principalmente de renda fixa, é o quê? Mais taxa de juros, que é mais rentabilidade para você, e até uma liquidez ali mais rápida também, né? Convenhamos. Então, você automaticamente como empresa, para você estar fazendo essa captação de recursos, cara, você tem que aumentar a taxa de juros ali da sua dívida que você está emitindo. Isso não é muito saudável, pelo menos aí de acordo com a sua operação, em relação ao seu negócio. Então, isso vai impactar também por conta da taxa Selic estar em 15% ao ano. E aí o outro meio que também vai impactar é, Murilo, mas se a empresa não quiser emitir título de dívida, o que ela pode fazer? Ainda tem mais dois caminhos, na verdade, né? São 4. Eu já falei aqui de reinvestir o próprio dividendo, né? O próprio lucro, as debêntures agora, que é emitir o título de dívida, a empresa pode recorrer a um banco e pegar o dinheiro emprestado. Só que vai pagar uns juros muito altos, não é à toa que muitas preferem emitir uma debenture, tá? Então, se a taxa Selic tá em 15%, cara, o empréstimo, até mesmo para pessoa jurídica, vai ficar muito, mas muito alto. Então, às vezes, não vale tanto a pena. E a última opção, e aí é muito mais burocrático, né? E não é qualquer empresa, convenhamos, é abrir ações na Bolsa de Valores, né? Abrir capital. Então, vender uma parte dela na Bolsa de Valores. Mas qual que é o grande problema? Que eu vou entrar em mais detalhes nessa parte aqui um pouquinho mais para frente. Mas qual que é o detalhe? Vamos lá. Se você, como investidor, tá vendo uma taxa de juros a 15% garantido, entre aspas, por que você vai querer arriscar grande parte do seu capital, do seu dinheiro na Bolsa de Valores? Isso vai impactar as empresas de captar recurso também. Temos mais esse impacto aí também. Só que isso tudo que eu falei até agora sobre empresa está relacionado apenas a reinvestimento no próprio negócio, a expansão, a captar recursos. Só que isso tem um impacto também nas vendas da empresa. Porque vamos lá, se a pessoa física ela está consumindo menos, e se a taxa de juros está alta, consequentemente tem menos dinheiro circulando na economia, por isso que a inflação cai. E se tem menos dinheiro na economia, quer dizer que o consumo está caindo, entende? Então o que acontece? Se o consumo está caindo, tem menos vendas ocorrendo ali na operação de diversas empresas. Então o que acontece? Se uma empresa não vende, a tendência dela é quebrar. Porque se ela já tem uma dívida que o juros está cada vez mais alto e as vendas estão caindo, isso não é sustentável. Então tem esse grande impacto também. Principalmente, como eu falei aqui, no setor imobiliário, no setor automotivo e eletrodomésticos, porque isso tudo depende de crédito. Vamos lá, quantas pessoas aqui no Brasil compram um carro à vista? Cara, um carro simples hoje aí, simples, né?
né? Não tô falando que é muito zoado ou um carro de luxo, um carro ok. É 140 mil reais, 130 mil reais. Você vê o novo Nivus aí, 2025, né? 140 mil, mano. E enquanto o salário mínimo tá o quê? 1.500 conto, 1.600 reais. Então, família, tá muito complicada a situação econômica aqui no Brasil. Principalmente, seja ali do lado da pessoa física e agora impactando mais ainda a pessoa jurídica. E outro impacto também, ainda falando aqui das empresas, é quem lida com importação e exportação. Porque pensa o seguinte, se a taxa Selic aqui no Brasil está em 15% ao ano, o investidor estrangeiro, né, seja o americano ou o europeu, ele vai olhar um tesouro direto Selic aqui da vida e falar, pô, lá os caras estão pagando 15% em tese em um investimento seguro. Sendo que, para ele ter essa rentabilidade investindo nos Estados Unidos, falando de renda fixa, tá? Cara, é quase impossível, porque a taxa Selic lá nos Estados Unidos está em 4% ao ano. Aqui a gente está falando de 15%. Então o investidor americano ele vai olhar aqui para a renda fixa brasileira e vai começar a investir. Então, mais dólar entrando aqui no Brasil, o dólar tende a cair. Não é à toa que a gente chegou aí num dólar a 5,30, 5,35, né? Caindo bastante aí nas últimas semanas. Só que, como que isso vai impactar quem importa e quem exporta? Quem importa, em tese, vai sair ganhando, porque o dólar está mais barato. Então, para ele trazer produtos, insumos, enfim, mercadorias para o Brasil, seja para produção até mesmo vender aqui, ele vai sair ganhando, porque o dólar caiu, né? A gente viu aí o dólar nesse ano, no início do ano, batendo R$6 e agora chegando a 5,30, 5,35. Agora, quem exporta ainda tá alto. Eu, por exemplo, tenho algumas rendas, fontes de renda em dólar, que eu vendo infoprodutos tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, ganho aqui com a AdSense do YouTube também, que é em dólar. Então, sendo bem sincero, para mim, não tem muita diferença. Agora, para quem tem um grande business, uma grande empresa, cada centavo faz diferença. Se o dólar tá mais barato, para ele exportar, às vezes não é tão interessante, batendo aí 5,30. Obviamente, o cara prefere vender a R$6. Então, isso vai depender de negócio para negócio, mas isso ainda impacta na operação da empresa. E partindo aqui para o último ponto, como que isso aqui vai influenciar e impactar os seus investimentos. E antes de eu falar, família, já deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, que eu sei que você chegou aqui, você ainda não é inscrito, então fortalece aí, fechou? Que eu tô te fortalecendo, então é uma via de mão dupla, demorou? Conto aí com a sua inscrição e seu like. Bom, falando aqui agora sobre a parte dos investimentos. Mais precisamente na renda fixa, você sai ganhando. Porque você vai ter um investimento ali conservador com uma taxa de juros muito alta, né? A gente está falando de 15%. Então você pode encontrar alguns CDBs ainda pagando 16% ao ano, 17% ao ano. Claro que você tem que tomar cuidado. Principalmente a gente sabe aí o caso do Banco Master, que emitiu muitos títulos de CDB a uma rentabilidade muito alta e, cara, a maioria não consegue nem receber parte desse dinheiro investido, mesmo com a FGC, tá? Então tome muito cuidado, mas o tesouro direto ali tá pagando muito, dá uma olhada ali no tesouro pré-fixado. Se você foca muito no longo prazo, olha o Renda Mais também, que tá com bastante oportunidade, e até mesmo alguns fundos DI aí que você pode estar aproveitando. Falando de bolsa de valores, a bolsa de valores tende a ser pressionada porque a maioria dos investidores vai olhar esse movimento aí com 15% ao ano e falar, por que eu vou ficar correndo risco aqui na bolsa, sendo que eu tenho 15% meio que garantido? Então, naturalmente, muitos investidores, pessoas físicas, tá? Às vezes você já fez isso, você vendeu parte da sua posição em bolsa e começou a comprar títulos de renda fixa. É válido, não vou falar que não, é válido, faz sentido. E também sobre os fundos imobiliários, que tem um impacto ali, porque o fundo imobiliário, se a gente falar do dividendo, muitas vezes ele concorre com a renda fixa. Só que o grande incentivo ainda do fundo imobiliário é a isenção, pelo menos por enquanto, do imposto de renda no seu dividendo. Então você tem que fazer uma análise aí um pouco mais criteriosa. Mas eu sempre sou do time de você diversificar. Eu tenho um pouco de renda fixa, tenho bolsa, tenho fundos imobiliários e agora falando sobre o dólar. Então, como eu falei, é uma oportunidade para você que investe em dólar, porque o dólar está mais barato agora, chegando a 5,30, 5,35 e que você pode estar fazendo um câmbio mais barato aí também. Então, você pode estar investindo na bolsa americana e aproveitando essas oportunidades. E assim, você tem esse impacto, seja positivo em relação à renda fixa, seja negativo em relação à renda variável. Claro que na renda variável você pode encontrar muitas oportunidades justamente por esse movimento, né? As pessoas saindo de renda variável indo para renda fixa. Então você pode aproveitar aí, identificar essas oportunidades e alocar parte aí do seu patrimônio em dólar, já que tá barato. Fechou? Então basicamente esse daqui é o vídeo, um overview de como, mano, vai impactar a vida financeira no dia a dia, no consumo das pessoas, na sua vida financeira, das empresas e também no seu patrimônio, que eu sei que você tá lutando muito para investir e acumular cada vez mais. E se você gostou desse vídeo, mano, faz o seguinte, deixa o like aqui,
Se você tem alguma dúvida, comenta aqui também. Eu respondo comentário por comentário, sou eu mesmo, tá? Eu gosto de fazer isso. E também se inscreva no canal, e assim você ajuda a gente a crescer cada vez mais. Fechou? E é isso, família. Tamo junto, ó. Vou deixar um videozinho aqui pra você assistir e evoluir cada vez mais. Fechou? Tamo junto e até a próxima. Foco nas notas.